Depois de uma quinta-feira intensa demais, o programa de ontem foi resolvido todo durante a execução do próprio programa e a gente gosta quando isso acontece, né? As notícias pulando na nossa frente, a gente compilando o que há de melhor para trazer para o nosso ouvinte. Brasília foi fundamental para trazer imediatamente, na medida que as coisas iam acontecendo, trazer a notícia pra gente aqui, para todo mundo que nos ouve pelo dial da Rádio Bandeirantes e pelas nossas redes. Hoje seguimos, começando o nosso trabalho pela capital federal. Vamos começar a destrinchar um pouco de tudo aquilo que aconteceu de ontem para hoje com o anúncio da Polícia Federal desse inquérito que envolve 37 pessoas e também sobre o depoimento de Mauro Cid, que acabou no finalzinho do Acontece de ontem, depoimento prestado a Alexandre de Moraes. Fala, Rafael Procópio. Boa tarde, amigo. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde a vocês. Excelente sexta-feira a todos que nos acompanham. A Procuradoria-Geral da República deve se debruçar sobre este inquérito que já chegou ao Supremo Tribunal Federal somente na próxima semana. Essas são informações trazidas pela nossa colega da Band News FM, a colunista Mônica Bergman. E é claro que estamos falando desse inquérito. Foi finalizado ontem pela Polícia Federal, que traz o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas. O rito deste trâmite todo é justamente esse. O inquérito finalizado pela Polícia Federal segue para o STF, que por sua vez entrega ao Ministério Público. E por lá vão decidir se existem provas suficientes para continuar com esse processo, se não existem motivos para esse indiciamento, ou até mesmo pedir novas diligências sobre esse caso todo. E a gente só deve ver um andamento disso, como eu disse, a partir da próxima semana. E já há algumas informações de bastidores que, caso aprovado, o que deve acontecer na PGR, esse processo todo deve caminhar somente na Suprema Corte no ano de 2025. E é claro que estamos falando deste processo que movimentou Brasília na tarde de quinta-feira. De acordo com a Polícia Federal, existem indícios de crime do ex-presidente Jair Bolsonaro e de várias outras pessoas que participaram do governo dele de 2019 a 2022 num plano de golpe de Estado. Entre várias coisas que esse plano mostrou, de acordo com as investigações da Polícia Federal, existia a intenção de sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes e também o, na época, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Fora o ex-presidente Jair Bolsonaro, quem também está indiciado, dos nomes mais famosos, temos do general Walter Braga Neto, ele que foi tanto ministro da Defesa quanto ministro da Casa Civil e concorreu na chapa de Bolsonaro na tentativa de se reeleger à presidência no ano de 2022. Há também o nome de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e também secretário da mesma pasta aqui no governo do Distrito Federal. Lembrando que Anderson Torres chegou a ser preso nas investigações de tudo que envolvia os atos contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. O próprio Mauro Cid, que teve a colaboração premiada mantida, está neste inquérito também, e diversos outros militares e pessoas fortes desse governo de Jair Bolsonaro. Na verdade, mais da metade dos indiciados fazem parte aí das Forças Armadas brasileiras. Então, pessoal, um andamento mais direto dessa questão toda deve começar a acontecer a partir da próxima semana, mas é claro, daqui de Brasília a gente segue de olho nas movimentações e em tudo que está acontecendo neste caso, que mexeu bastante com os ânimos, com a política, não só de Brasília, como do Brasil inteiro e até com repercussão internacional. Valeu, Procópio. Muitas dúvidas ainda pairam sobre o que disse Mauro Cid no depoimento a Alexandre de Moraes, a ponto da delação ser mantida, né? E a informação que foi que nós vinculamos ontem à tardezinha aqui. O advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, havia afirmado em uma entrevista à Globo News que o ex-presidente Jair Bolsonaro comandava a organização criminosa indiciada pela Polícia Federal e conhecia o plano para um golpe de Estado que envolvia os assassinatos do presidente Lula, de Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Mas minutos depois, após ele dar essa declaração, ele recuou e negou que tenha dito que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado e de execução de autoridades. Isso só vai ficar claro na hora que o depoimento de Mauro Cid vier à tona e a gente souber os detalhes. O que se falou de ontem para hoje é que havia um comprometimento de Braga Neto e com a citação a Jair Bolsonaro. São dúvidas que ainda pairam, inclusive a que envolve a Procuradoria-Geral da República, né, Zaidan? Ao que tudo indica, isso pode ficar pro ano que vem e até lá só especulação no que pensa Gonê e os procuradores a partir de então.
Claro, ninguém foi acusado ainda. Há um indiciamento, é o que a polícia pode fazer, inclusive a Polícia Federal, ela indicia, ou seja, informa que há indícios robustos de práticas de crime. E aí a PGR, a Procuradoria-Geral, analisa esse material, as provas apresentadas, os indícios, e há vários caminhos, né? Ela pode solicitar arquivamento total, parcial, porque são 37 indiciados. Não significa que ela vai apresentar a mesma posição a respeito dos 37. Então, ela pode apresentar denúncia contra 25 dos 37, contra 30 ou contra os 37, mas é caso a caso, por isso demora. E ela tem ainda duas possibilidades, dois caminhos. Ou faz um fatiamento, caso por caso, o que é razoável, ou ela apresenta um pacote de denúncias. Mas isso não significa que no julgamento em si, depois de todos serem denunciados, se a denúncia é acatada, se o Supremo aceita a denúncia, aí eles viram réus, aí inicia-se o processo e mesmo assim é necessário que o Supremo determine responsabilidades em procedimentos individuais. A culpa é individual. Ainda que haja o mesmo crime sendo cometido, você tem de determinar a culpa de cada um, até para depois, havendo condenação, nos casos em que houver condenação, estabelecer a dosimetria da pena e a execução penal, né? Aí entra a idade, se vai cumprir só metade da pena, depois dos 70 anos, se ficará nessa ou naquela prisão, alguém pode ficar numa prisão militar porque correria risco de morte, numa prisão comum, tudo isso tem de ser determinado, mas lá na frente. Então a PGR, como são 37 indiciados, ela vai se posicionar a respeito de cada um deles. Ela pode dizer, esse aqui eu apresento denúncia, esse aqui não vi nada que comprove ou dê indícios de que ele cometeu crime. Então ela vai individualizar também, ainda que apresente um pacote coletivo de denúncias. Mas ela pode retirar muita gente do processo. E o Supremo pode não concordar com a posição da PGR. Então é natural que só em 2025 o novelo comece a ser desenrolado, Ronald.